Então vamos dar sequência. Agrupei o objeto e arrependi de ter agrupado, quero separar ele novamente. Então posso vir organizar e pedir para desagrupar, ou posso utilizar o comando Ctrl U que faz isso para mim. Quando eu dou Ctrl U é só clicar fora para sair a seleção, porque se os dois estiver selecionado não funciona. Então você clica fora, sai a seleção, você clica sobre os objetos e vê que ele está novamente separado. Além dessas opções de juntar eles agrupando, eu posso juntar eles de outras formas também. Então, vou aumentar aqui o tamanho dos objetos e vou fazer para vocês verem. Vou deixar um preto e outro de outra cor para diferenciar. Eu posso usar um objeto para, por exemplo, cortar o outro e também para fazer união. Eu vou colocar esse círculo em cima do retângulo e vou fazer uma opção aqui para poder fazer um corte. Onde esse círculo está passando no retângulo, eu quero que ele corte o meu retângulo. Então, vou selecionar os dois objetos e vou vir aqui na opção, né, para poder fazer aqui aparar. No caso, para fazer esse recurso seria aparar. Tem o soldar, a gente vai voltar nela ali. Então, quando eu aparo, o objeto que está em cima, ele vai cortar o de baixo. Mas para que essas opções apareçam, você precisa ter dois objetos separados, eles estão separados, olha lá. E os dois têm que estar selecionados. Então, seleciona os dois e apara. Esse objeto de baixo, que é o círculo, ele cortou o retângulo ali, ó, onde ele estava passando. Vou fazer um outro corte pequeno aqui. Ó. Então, eu seleciono os dois e mando aparar. Olha lá o que foi feito ali. Se eu quiser fazer uma junção deles, às vezes eu quero juntar aqui um outro pedaço nesse objeto. Então, desenhei aqui um círculo, um retângulo, aliás, ele pode estar de qualquer cor, ó. Quando eu selecionar os dois e mandar soldar, ele vai juntar eles e vai tirar aquela linha de interseção que tinha dividindo os dois objetos. Então, esse é o recurso de soldar, e esse em que eu utilizei aqui, ó, onde eu tenho um objeto sobrepondo o outro, é o recurso de aparar, que corta o objeto ali. Tem também um recurso chamado interseção, que é o que? No encontro dos dois, por exemplo, aqui, ó, que eu vou deixar encontrando os dois naquele pedacinho ali, ó. Naquele encontro onde está fazendo interseção com os dois objetos, ele gera um terceiro objeto. Olha lá, vou marcar aqui interseção. Então, aqui naquele pedacinho ele gerou um terceiro objeto, que foi no encontro aqui do meu círculo com esse outro objeto que eu tinha criado anteriormente. Então, tem essas opções aí de corte e de junção, além das opções de agrupar. Nós vamos trabalhar depois aí em cima dessas opções. Continuando aqui, ó, se eu quiser cortar o objeto de uma outra forma, eu também tenho uma ferramenta de corte. Eu não sou muito fã de utilizar essa ferramenta, não uso muito pouco aqui. Eu prefiro fazer os cortes aparando mesmo os objetos. Mas eu posso remover aqui um pedaço também do meu projeto com essa ferramenta. Eu vou clicar aqui em desenhar, ó, e se eu der um duplo clique em cima dessa área que eu fiz, ele corta para mim. Ah, mas ele cortou e apagou para mim o círculo ali que não tinha nada a ver. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Por que isso aconteceu? Quando eu faço uma seleção aqui, eu tenho que ter noção se eu quero apagar o objeto que está selecionado. Não tem nenhum objeto aqui selecionado no momento. O que tinha antes era o círculo. Então, primeiro eu vou pegar a ferramenta de seleção, vou clicar sobre o objeto para selecionar ele. Depois é que eu vou pegar a ferramenta de cortar. Então, tem esses detalhes aí. Ó. Fiz a seleção e dei um duplo clique. Olha lá, ele cortou e manteve para mim somente aquela parte aqui, né, do objeto onde eu tinha feito o corte. Aonde eu faço a área aqui do corte, ó, é o que ele vai manter para mim da imagem e não o que ele vai excluir. Então, não é que eu for fazer uma seleção assim, ele vai cortar aquele pedaço da bola. Isso é o recurso de aparar. O recurso de corte serve mais para você limpar os objetos que você não quer. Então, eu quero nesse projeto aqui, por exemplo, tem esse objeto aqui para baixo. Eu quero no meu projeto somente esses dois aqui. Então, eu seleciono eles. Eu posso pegar aqui a ferramenta de corte e fazer aqui, ó, uma marcação com ela em volta deles. Quando eu der um duplo clique em cima da área branca, ele corta para mim somente aqueles objetos. Por que ele manteve esse objeto aqui no canto? Eu vou fazer novamente aqui, ó, a seleção. Vou dar aqui um duplo clique. Então, ele não vai conseguir, né, interpretar que eu quero que ele limpe aquele objeto ali, porque ele não faz parte desses três. Se eles estiverem agrupados, olha aqui, ó, Ctrl G, beleza. Agora os três são um só. Eu juntei aqueles três objetos. Vou pegar a ferramenta de corte e vou fazer aqui uma seleção em torno deles. Vou dar um duplo clique aqui em cima, olha lá o que aconteceu. Ele interpretou que eu queria cortar aquele objeto de novo, ó. Porque agora eles estão agrupados. Ele entende que esse objeto faz parte dessa junção. Por que ele não cortou ele antes? Porque se ele é um objeto separado aqui, eu não preciso de usar a ferramenta de corte. Se eu quero apagar só ele, basta eu clicar em cima dele e apertar o delete. Então, a ferramenta de corte ela serve para você cortar basicamente objetos que estão juntos, objetos que estão agrupados ou um único objeto. Se você fizer uma marcação de corte sem querer, ó,
e quiser limpar ela, aqui em cima tem uma opção chamada limpar seleção de corte. Você clica, ele desfaz ali a área que ia ser cortada. Próxima aula a gente dá sequência.